Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Débora, tudo bom? Boa noite para você, para Carol, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Bem, Vera, a semana já começa com um assunto de extrema importância, que foi uma primeira conversa, né, entre o presidente americano Donald Trump e o presidente brasileiro, o presidente Lula. Quer dizer, tem um outro tema importante, que é a morte de Odete Roitman, que é hoje, né? Mas Exato. Eu estava aqui pensando um tema importante, quem matou, né? Mas olha só, essa conversa que foi por videoconferência continua repercutindo. A Isa Staciarini tem mais informações. O Trump falou do Lula novamente, Isa. Boa noite. Falou sim, viu, Débora? Ele comentou agora há pouco com jornalistas lá no Salão Oval da Casa Branca que Lula é um homem bom e disse que pode vir ao Brasil em algum momento, ou seja, repercutindo ainda bastante de forma positiva, né, nos Estados Unidos, essa conversa que ele teve com o presidente Lula para o desespero, digamos assim, da ala mais bolsonarista radical aqui no Brasil. Lembrando que mais cedo Trump falou pelas redes sociais que gostou da conversa, que ela foi muito boa e que Lula e ele ainda vão ter mais discussões no futuro. Trump frisou, inclusive, que vai se reunir com Lula tanto no Brasil ou Lula pode ir aos Estados Unidos e afirmou que os dois países vão se dar muito bem juntos. Lembrando que essa conversa durou cerca de meia hora. Lula pediu que os Estados Unidos revogassem a tarifa de 40% imposta aos produtos brasileiros e que retirassem também as sanções a ministros, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto também do governo. Agora, nenhum dos dois mencionou nomes de ninguém, nem de autoridades como, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, nem sequer do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na diplomacia, eu fiz uma apuração por lá. Eles comentam, né, alguns diplomatas, que foi uma evolução para as negociações, né, de interesse do Brasil essa conversa. Considerou um avanço a escolha do secretário Marco Rubio como interlocutores, porque eles dizem que antes não havia sequer um canal de diálogo. E que, apesar de Marco Rubio ser mais próximo da ala mais radical aqui no Brasil, ele mantém uma boa relação com o ministro e chanceler Mauro Vieira. E, inclusive, Marco Rubio conversou com Mauro Vieira no auge da crise em julho. Só que, ao mesmo tempo, o tom é de cautela. Isso porque diplomatas consideram que esse é um primeiro passo de um processo ainda longo na relação com os Estados Unidos. Débora. Obrigada, Isa, por essas primeiras informações. Me diz uma coisa, Isa, como é que está a relação aí no governo brasileiro em relação a isso? Vera, eu conversei com algumas pessoas e a avaliação é de que realmente foi uma evolução, que se abriu um canal de diálogo que o governo estava buscando há muito tempo, mas que não deve terminar por aí, né? Porque ainda há um processo longo. Essa foi só uma primeira etapa e que, inclusive, a conversa que o presidente Lula ou auxiliares do governo, como os ministros, né, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad ou o próprio chanceler Mauro Vieira, vão ter com os Estados Unidos a partir de agora, envolve não só tarifa e, por exemplo, restrição das sanções, né, impostas às autoridades, como busca o Brasil revogar esse tipo de retaliação, mas também, por exemplo, pode girar em torno das big techs, dos minerais críticos, das terras raras, também a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ou seja, o que eu ouvi é que é um primeiro passo, mas que é uma abertura importante e que, inclusive, o tom amistoso desse diálogo foi super importante,
que o presidente americano estava bem-humorado, descontraído, inclusive brincou com aquela questão da idade, né? Quando Lula comentou que ele vai completar 80 anos agora no fim de outubro, 29 de outubro, e comentou que Trump completa também a mesma idade no ano que vem, junho ou julho, se não me falha a memória. E aí Trump falou, olha, embora sejamos homens de quase 80 anos, a gente parece ter, na verdade, muito menos 40 anos. Então, eles avaliam como boa esse primeiro contato como bom, mas que é só o início de um pontapé inicial ainda, de um processo bastante longo, Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Pois é, uma conversa aí que a gente não contava, né? Que fosse acontecer agora e que acaba trazendo ali boas perspectivas para o Brasil. Pois é, a Isa Stacerini contou mais cedo para a gente também, né? Como é que foi essa costura, muito cuidado para que não vazasse, que essa conversa aconteceria hoje. Os ministros que participaram foram informados, eles tinham ideia já, né, no fim de semana de que poderia acontecer, mas foram informados da conversa somente hoje pela manhã. Então, todo um cuidado, todo um preparo por parte da diplomacia brasileira para que esse primeiro contato já fosse proveitoso. Bom, se dá para a gente fazer um balanço, né, Vera? Saíram de lá com a possibilidade de um encontro presencial, que pode ser no Brasil, nos Estados Unidos ou em outro país. Teremos os dois presidentes viajando nos próximos meses. A conversa de Lula contou com a presença de ministros. No caso de Trump, não ficou claro se tinha alguém lá. Mas foi um bom começo, né? Ótimo começo. Essa preparação e esse cuidado para não vazar mostra uma preocupação, né, por parte do lado brasileiro de ser o mais técnico e pontual possível ali, exatamente abordando as questões que interessam ao Brasil, que dizem respeito, primeiro, ao comércio exterior, segundo lugar, à retirada das sanções contra autoridades e funcionários brasileiros. O presidente Lula já teve a oportunidade de encaminhar os dois pleitos nessa primeira conversa, ainda informal e ainda por videoconferência, conferência com o Trump. O fato de o Trump ter dito que foi uma boa conversa, ter feito elogios ao Lula, mostra que, por hora, pelo menos por enquanto, aquela questão ligada ao Bolsonaro, ao julgamento do Bolsonaro, etc., está totalmente para trás, e o ouvinte do Viva Voz há de se lembrar que eu tinha dito que aquilo, num primeiro momento, era mais um pretexto, uma desculpa para o governo dos Estados Unidos impor tarifas ao Brasil, porque o interesse, na verdade, era em negociações econômicas com o Brasil e, muito provavelmente, muito mais em evitar que aqui se adote algum tipo de regulamentação de Big Techs, que isso diz respeito muito mais à estratégia, ao plano estratégico do Trump, do que exatamente o destino do Jair Bolsonaro, que então, portanto, o Trump não ia atrelar para o resto da vida o destino daquelas negociações ao do Jair Bolsonaro, e agora fica bastante evidente que o Bolsonaro foi tirado da mesa de negociações, não está mais incluído ali entre as prioridades, pelo menos nesse primeiro momento. É verdade que o Marco Rubio foi mais duro e foi mais ali agressivo em relação ao Brasil, logo na imposição do tarifácio e na imposição das primeiras sanções pela Lei Magnitsky, que o fato de ser ele à frente das negociações com o Alckmin e com o Haddad pode não ser por si só uma boa notícia e nem ensejar ali grandes perspectivas, mas também é verdade que o presidente dando um sinal de que gostou da conversa e de que as coisas fluíram bem, isso também pode significar que vem aí uma mudança de tom do próprio Marco Rubio. E o Alckmin e o Haddad são pessoas talhadas para essa negociação, assim como o Mauro Vieira. São os três de um perfil bem mais moderado, bem mais negociador, tanto que o Lula não colocou o Celso Amorim nessa negociação. E eu acho que isso também é significativo, isso também é uma sinalização de que o governo brasileiro vai para essa mesa rodada de negociações de uma forma bastante pragmática, focada e voltada a fazer dar certo.